Eu acredito que a essa altura você já saiba o que está acontecendo. Nós tivemos hoje uma reviravolta em algumas questões ligadas à relação do Brasil com os Estados Unidos. Nós temos esses vagabundos traidores da pátria que estão lutando contra o nosso país lá nos Estados Unidos. Um deputado, filho de um futuro presidiário, que é o Eduardo Bolsonaro, né, um vagabundo criminoso que, na minha opinião, tem que ir para a cadeia pelo que ele está fazendo e que deu com os burros na água. Tentou de todas as formas sabotar o nosso país, sabotar aqueles membros do país que estavam tentando lutar para fazer alguma coisa decente, né, em meio a essa guerra perpetrada por outro vagabundo, que é esse Trump, que é outro canalha, pedo, né? É importante a gente colocar aqui essa ligação dele com essa questão, que a gente pode abordar nos próximos vídeos, e eles deram com os burros na água. A verdade é que deu tudo errado, eles não conseguiram colocar em prática um plano de retaliação e de guerra comercial contra o Brasil. A gente vai tratar sobre esse assunto e temos esse segundo ponto que até de certa forma os bolsonaristas podem fazer algumas comemorações. Eu vou trazer aqui para você eles passando vergonha e entrando num total ridículo com essas comemorações, mas que num momento assim muito próximo não vai dar em absolutamente nada, a gente já sabe disso também. Mas eu quero abrir esse vídeo com um pronunciamento feito pelo Mauro Vieira, ele que é ministro das Relações Exteriores do Brasil e que fez um trabalho espetacular. Nós tivemos hoje a vitória das nossas relações exteriores, a vitória do Alckmin e, logicamente, a vitória do governo Lula. Uma vitória incomensurável. Mas o mais importante, isso aqui é o ponto principal. O Mauro Vieira conversa com o Marco Rubio, que, vamos dizer, é o sujeito que tem a maior proximidade do governo Trump com os bolsonaristas e é o sujeito que estava à frente dessas posturas de retaliação. O Mauro Vieira coloca uma questão fundamental. Isso é o nosso país mostrando que nós temos valor e que nós não vamos ser humilhados por ninguém. O ministro das Relações Exteriores vai até o Marco Rubio e diz, olha, é o seguinte, cara, você não vai alterar absolutamente nada daquilo que são as nossas leis e você não vai avançar contra a nossa soberania. Isso aqui, gente, é lindo, é maravilhoso. Acabou de acontecer minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo. Eu quero abrir esse vídeo com essa fala do nosso ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Vamos a ela. No qual é réu o ex-presidente Bolsonaro. Afirmei que o Poder Judiciário é independente no Brasil, tanto como aqui, e que não se curvará a pressões externas. Nesse sentido, o governo brasileiro se reserva o direito de responder às medidas adotadas pelos Estados Unidos. Ao final do encontro, concordamos quanto à necessidade de manter diálogo para solucionar os problemas bilaterais. Volto hoje à noite ao Brasil e relatarei, ao chegar ao presidente Lula, o teor das conversas que mantive nos Estados Unidos, de forma a definir as respostas do Brasil diante das medidas anunciadas hoje pelos departamentos de Estado, do Tesouro, bem como da Casa Branca. O nome disso é vitória. Vitória do governo brasileiro contra os Estados Unidos, vitória do governo brasileiro contra os aloprados bolsonaristas, vitória do governo brasileiro contra aqueles que tentaram de todas as formas atacar a nossa economia e instigar essa guerra comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, que não faz, é bom deixar claro, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então nós estamos aqui abrindo esse vídeo, já colocando para você uma vitória do governo Lula, do próprio Lula, que o tempo todo não baixou a cabeça, o tempo todo não se humilhou e colocou a importância que é o nosso país frente a qualquer país do mundo, não é só os Estados Unidos, mas principalmente aos Estados Unidos, que tentou de todas as formas humilhar o nosso país, humilhar o nosso presidente. Vitória. Por outro lado, nós temos também aqui, agora há pouco, um pronunciamento do Barroso. Ele fala em nome do STF, eu vou trazer daqui a pouquinho uma postura do Alexandre de Moraes a respeito dessa questão da Lei Magnitsky, mas é importante você entender, o Barroso deixa claro, não há motivo para haver retaliações
contra o nosso judiciário, seja pelos Estados Unidos ou por quem quer que seja. Estamos dentro de uma democracia e todo o processo jurídico está correndo dentro das leis brasileiras na mais absoluta normalidade. E o Barroso faz esse pronunciamento para trazer uma resposta a esse ataque, especificamente do Trump contra o Alexandre de Moraes. Olha só. É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal, todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. De modo que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. Uma fala inteligente, uma fala extremamente sóbria, dizendo que, olha, a gente não quer problema com ninguém, nós queremos só mostrar que estamos seguindo o caminho democrático, que somos um país democrático e que nós estamos cumprindo as leis aqui no Brasil. E que, de fato, é o que está acontecendo. Existem imbecis, pessoas estúpidas, que estão achando que estamos numa ditadura, as leis não estão sendo, rasgaram a Constituição, aquelas coisas mais ridículas do mundo. Ao passo que a gente está vendo um sujeito que vai ser preso porque tentou um golpe de Estado, porque reuniu esses militares imbecilizados e criminosos que, inclusive, tramaram a morte, o assassinato de pessoas aqui no Brasil, o assassinato do Lula, do Alckmin, do Alexandre de Moraes, pessoas criminosas que precisam apodrecer na cadeia. Isso é criminoso. Então, é uma forma da gente dar uma resposta a tudo isso que aconteceu, que infernizou o nosso país, o nosso povo, e que agora as coisas estão começando a entrar numa normalidade. É bom deixar claro que existe um perdedor nessa história. Não é o Alexandre de Moraes. De forma alguma. De forma alguma. O principal perdedor é o Bolsonaro e o bolsonarismo. São os principais perdedores. Eu acho que quem perde é o bolsonarismo. Especialmente porque o Bolsonaro, o caminho dele a gente já sabe, é cadeia. Não tem outro caminho, é cadeia. E para mim deveria ser cadeia urgente. Mas eu entendo que a gente tem que seguir os trâmites legais. Agora, é importante deixar claro, o bolsonarismo está definhando, está arrastando, assim como esse anúncio do Trump que deu para trás. Isso é muito bom para o nosso país, mas acima de tudo isso é muito bom para os bolsominions que estão achando que é ok um presidente declarar guerra comercial contra o país e que é ok você agir como um traidor da pátria. Deram com os burros na água. Eu tenho uma lista aqui feita pelo Jeff Nascimento, jornalista, que mostra aqui pra gente as exceções, né, do tarifaço do Trump com produtos alimentícios, né, castanhas do Brasil, polpa de laranja, suco de laranja, minérios e concentrados, minério de ferro, combustíveis minerais, carvão, todo tipo, né, de petróleos e óleos minerais, produtos químicos, como eu nem sabia que existia essa mica bruta aqui, depois me explicaram que é alguma coisa a ver com a construção lá de carros e tudo mais. Eu não entendo muito bem, né, gente, dessas questões de química aí, eu era muito ruim em química, inclusive. As aeronaves que mantiveram, né, hoje nós tivemos um aumento das ações da Embraer em quase 11%, né, partes de turbojatos, pneus pneumáticos, tudo mais, instrumentos e equipamentos eletrônicos para aviação. Então, praticamente, ele voltou atrás com tudo aquilo que poderia prejudicar o nosso país. Simplesmente todos os problemas para o nosso país acabaram, né, porque ele voltou atrás com essas tarifas e acabou. Então, de certa forma, isso foi uma paulada na moleira de Eduardo Bolsonaro, de Neto do General, desse pessoal todo. Eu achei isso muito bom, porque de certa forma a gente também está numa situação em que existe uma realidade sobre o Trump.
Ele é um cara que volta atrás o tempo todo. Ele é um cara que na verdade, ele nunca avança, né? Ele diz que vai avançar e volta atrás. Tem até o Fernando Hessel que fala sobre isso, né? Num comentário que eu achei interessante. Vou trazer só um trechinho aqui para você. Quando um presidente recua, quem é que comanda a guerra? O Brasil está neste rolo todo? Eu sou Fernando Hessel, observador na Casa Branca e no Pentágono, e a verdade é que o recuo de Donald Trump nas tarifas extras contra eletrônicos chineses escancarou aí a fraqueza do presidente americano. Isso é notícia de agora, deste fim de semana. Ele latiu alto, mas não mordeu. Anunciou uma guerra comercial que nem começou e já deu sinais aí de cansaço. Se isso é bom ou ruim, o fato é que o mercado reagiu muito rápido. A indústria americana chiou, o consumidor fez as contas e sentiu o baque. Os imóveis em Miami, por exemplo, desvalorizaram. Já 4 marcas de carros já deixaram de vender nos Estados Unidos. E com isso, a elite branca e a elite negra viram seus carros nessa semana depreciarem, sabe quanto? 35%. Enquanto isso, o Brasil avança no meio deste lodo todo. Vamos lá, só no último ano, o Brasil vendeu 104 bilhões de dólares em soja, minério de ferro e petróleo para a China. E com essa loucura aí tarifária de Trump, a previsão é de que esse número triplique em 2025. A China, por exemplo, já suspendeu a compra de soja americana. De algum lugar a China vai ter que comprar esse produto. E quem vai vender? Olha só, em fevereiro deste ano foi inaugurado o novo porto de Pecém, no Ceará, que reduziu aí de 60 a 30 dias o tempo de transporte entre o Brasil e a China, ou seja, aumentou a capacidade de venda com baixo custo. Olha, se a intenção de Trump era isolar a China, abriu aí, na verdade, um amplo caminho para o Brasil e outros mercados para se fortalecerem ainda mais. A Casa Branca sabia que isso poderia ocorrer. Sim, sabia, principalmente o Departamento de Estado e o comércio americano. Agora, fazer o quê, não é mesmo? Todas essas ações dos Estados Unidos têm adiantado aquilo que já era inexorável, não teria como não acontecer, que era o crescimento da China e a China se transformando na maior potência mundial. Isso não teria como evitar, mas o que o Trump tem feito é acelerar esse processo, numa situação nunca vista antes na história. Então ele realmente está colocando os Estados Unidos num buraco que não tem fim. E essa ação contra o Brasil, ela tinha uma série de problemas, inclusive jurídicos, porque não justificava absolutamente nenhuma ação contra o Brasil, que tem hoje uma balança comercial favorável aos Estados Unidos. Então ele estava indo direto contra os interesses dos Estados Unidos. Paralelo a isso, esses aloprados, esses imbecilizados, como o neto do ditador, ainda continuam colocando em redes sociais o seu comportamento criminoso. Isso daqui, que eu vou colocar agora para você, é o que se chama de coação do processo, ou seja, você força, por intermédio de atos criminosos, que um juiz favoreça você num processo. Isso é não apenas ilegal, isso é um crime grave. E eu vou trazer agora aqui para você essa manipulação. Ele se coloca como uma pessoa que manipula o governo dos Estados Unidos, coisa que as pessoas já começam a duvidar, para favorecer ou desfavorecer ministros do STF, um ataque contra o nosso judiciário. Veja bem, porque ele está assumindo esse crime e os bolsonaristas são assim, eles produzem provas contra eles mesmos. Olha só. Mas é verdade que vocês pediram para retirar o Gilmar Mendes e o Barroso da lista? Pode fazer esse corte aí. É verdade. Pedimos para tirar o Gilmar Mendes e o Barroso da lista e não sabíamos se o governo americano ia atender. Não sabíamos se o governo americano ia atender. Não sei se vocês têm aí a reportagem que saiu na Bela Megali. A Bela Megali, inclusive, deu a reportagem porque falou, de fato, com Eduardo Bolsonaro, que confirmou a informação. Depois eu conversei com ela. É verdadeira a informação.
Nós pedimos para tirar, no primeiro momento, o nome de Gilmar Mendes e Barroso. Mas por quê? Ora, porque nós queremos dar tempo de todo mundo se arrepender dos seus pecados. Todo mundo pode se arrepender dos seus pecados. Todo mundo pode olhar para trás e zerar a pedra. Mas, Paulo, isso é justo? Falo, não, mas talvez seja a única forma da gente conseguir que o Brasil volte para os trilhos sem ter que queimar a floresta inteira. Queimar a floresta inteira é um último recurso. Como é que eu vou... E digo mais, se Gilmar Mendes e Barroso quiserem largar a mão do Alexandre e agora trabalharem para que haja anistia, para que haja liberdade na internet e para que o Brasil e que o Alexandre seja punido, por mim tudo bem. Sejam bem-vindos. Eu trouxe para você no começo do vídeo essa fala do Barroso, deixando claro que o STF segue tranquilo, sossegado, calmo, sereno, cumprindo as leis brasileiras. Então esse otário criminoso tá falando pelos cotovelos aí e, de fato, não vai ter resultado nenhum, absolutamente nenhum. E essa lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, ela vai ter muita dificuldade em se sustentar. Eu vou trazer alguns desdobramentos sobre essa questão da lei Magnitsky, mas eu quero colocar também aqui um pronunciamento do Lula. Ele falou ao New York Times, aliás, os veículos de comunicação do mundo voltaram os holofotes para o Brasil, porque o que o Trump iria fazer era simplesmente ferrar com o nosso país de uma forma inédita, né? Nunca havia acontecido um ataque dos Estados Unidos contra um país da América Latina, como o Trump estava anunciando. E agora o mundo está vendo quem é o nosso país, quem é o nosso presidente. E essa fala do Lula para o New York Times, falando sobre a questão da justiça aqui no Brasil, que ela é independente e que ela é para todos, essa fala traz uma ideia muito concreta para o mundo do que é o nosso país e o momento que a gente está vivendo. Olha só. Quando eu vi a carta do presidente Trump colocando como condição sine qua non, sabe, de que era preciso parar com o processo contra o Bolsonaro imediatamente, possivelmente ele não saiba que aqui no Brasil a justiça é independente do poder executivo e do poder legislativo. Aqui estão três poderes totalmente autônomos. Primeiro porque o Brasil tem uma Constituição. E esse presidente está sendo julgado pela Suprema Corte Brasileira com total direito de defesa. Porque as acusações não são feitas pelo governo. As acusações são feitas pelas delações de amigos generais e coronéis, sabe, de dentro do governo Bolsonaro, e a acusação é feita pela Procuradoria-Geral da República, que tem total autonomia. E, para mim, o processo tem que transcorrer livremente, sem intromissão da política nesse processo. Aqui no Brasil, a lei é para todo mundo. Uma fala genial, parabéns Lula, porque realmente é o que nos faz orgulhar do nosso país. Eles não conseguiram avançar contra o nosso país como eles estavam querendo. E mais, mesmo essa lei Magnitsky, ela tem uma questão fundamental, porque ela vai atuar contra o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, e o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos não tem, assim, relação nenhuma. Não tem nada que possa chegar até o Alexandre de Moraes, porque ele, inclusive, nem renovou o visto dele, que venceu há 2 anos atrás. E essa ideia de que ele não pode usar cartão de crédito, tudo isso é conversa fiada, tá? Vou trazer um trechinho do comentário do Guedes para você entender. Alexandre de Moraes, sexta-feira, só vai falar sexta-feira, vai ser no retorno do judiciário, será uma sessão importante. Disse que nada muda, Bolsonaro julgado em setembro e que continua de bom humor, dizendo que gosta de guerra, ainda mais quando é Davi contra Golias. Eu faço aniversário no dia 17 de setembro. É uma data importante porque eu vou fazer 55 anos. E imagine você se o Alexandre de Moraes me dá este presente no dia do meu aniversário. Não precisa nem ser no dia. Mas como ele vai julgar em setembro, talvez seja no mês do meu aniversário, que é o mês mais lindo do mundo, o mês das rosas, das flores, da primavera. E quem sabe, né, ele dá esse presente para mim e pro mundo, não é nem pro Brasil mais, né? Que é a prisão deste canalha. Paralelo a isso, a gente está vendo esses otários extremistas comemorando.
Um deles é esse sujeito que, segundo um amigo querido, o Helder Maldonado, tem 4 metros de pé direito de gengiva, né? Porque aqui eu vou trazer um sujeito com uma gengiva gigante e uma cabeça gigante. Então eles são grandes, mas em atributos físicos, vamos deixar claro. E aqui é o momento em que ele comemora a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, que esse vídeo viralizou entre os bolsonaristas e os extremistas da direita, olha só. Eita! Vem mais por aí? O poste flamejante. Eita, porra! Não entrou um pouquinho só, não? Viva la libertad, carajo! Eita, que é nóis! O Shadow, fica dando refresh no meu e-mail, por favor. Eu não vou ficar dando conta de ver e-mail, não. A partir dali foi uma comemoração, né, entre os extremistas da direita, os bolsonaristas, mas uma delas eu quero chamar a atenção, que é desta mulher que é chamada maluca da tiara, né, que tem essa tiara que se assemelha às tiaras utilizadas pelas crianças nazistas. Eu quero trazer para você aqui o momento em que ela comemora, e eu quero trazer para você uma informação que é fundamental para você ter uma análise sobre o vídeo que você vai assistir aqui. Essa mulher é uma deputada federal. Essa mulher foi eleita por Santa Catarina. Ela é uma deputada federal. Para você entender o que virou, o que o extremismo de direita fez com que virasse a nossa política. Essa mulher é uma deputada federal. Olha só. Deputada, sobre as sanções ao ministro Alexandre de Moraes em relação à Lei Magnitsky, o que a senhora tem a comentar? É um assunto muito sério, nós estamos tratando com a devida seriedade e não estamos comentando o assunto no momento. Deputada federal. Coloque aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Seu like é muito importante para que outros brasileiros como você possam acompanhar o que a gente faz por aqui. Peço, por favor, se inscreva no canal. A sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. É fundamental. Se inscreva no canal. Ative o sininho se você é inscrito. Aproveite essa oportunidade que você tem da renda extra. Nós estamos terminando o mês e você pode terminar o mês já ganhando um dinheirinho, ganhando a sua renda extra. Você vai precisar apenas do seu celular. No dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, você pode ter essa renda extra. Avalie essa possibilidade. Olha o meu celular, ele se autofilma, tá vendo? Eu utilizo aqui. Então, apenas com seu celular, você pode ter esse dinheirinho a mais. É no primeiro comentário fixado. Você entra aqui, tem um comentário fixado, e no primeiro comentário fixado você já tem a possibilidade de você ter essa renda extra. Veja essa possibilidade, tá bom? Primeiro comentário fixado. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Uma forma de você ajudar para que a gente continue, e a gente quer continuar, é você nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. O valor que você puder. Se você puder, a gente vai agradecer muito. Eu sempre agradeço muito as pessoas. Qualquer valor, o valor que você puder pelo Pix, seja um membro, seja um apoiador, seja um membro do canal, um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Daqui a pouquinho a gente volta. Agradeço a você que faz as suas doações pro Pix aqui pra gente. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, o YouTube preparou esse vídeo aqui pra você, ó.